Acabou a fase de grupos da Copa do Mundo e hoje eu tô vindo aqui fazer um panorama do que eu achei dessa primeira parte da Copa. A Copa acabou agora na sua primeira fase, vai agora pro mata-mata, valendo. Primeira vez na história que vai ter os 16 avos de final, né? Esse mata-mata antes das oitavas. Eu vim fazer aqui um panorama quais foram as minhas impressões dessa primeira parte da maior Copa de todos os tempos, né? Afinal de contas, é a Copa com o maior número de jogos da história. E tem muitas impressões aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou fazer aqui hoje o meu vídeo num formatinho diferente. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se eu aprendi a trabalhar com isso aqui, com o OBS. Mas o primeiro detalhe que eu queria trazer aqui é em relação ao resultado dessa fase de grupos por federação. Porque me chamou muito a atenção a Federação Africana, a CAF, essa primeira que tá aí, ó, ter sido, na minha opinião, né, a grande, entre aspas, campeã da fase de grupos da Copa do Mundo. Porque 9 das 10 seleções africanas que estavam disputando a Copa do Mundo passaram. Só a Tunísia, que fez aquele papel ridículo na fase de grupos, apanhou de todo mundo, técnico demitido depois do primeiro jogo. Com exceção da Tunísia, que fez aquele papelão, todo mundo passou. Todo mundo. Então até seleções como o Congo conseguiu passar num grupo difícil que tinha Portugal, tinha Colômbia. Gana, que chegou ali meio desacreditada, com o técnico contratado em cima da hora, o Carlos Queiroz, vários dos seus principais jogadores com problema de lesão, problema de visto para um jogador importante também, o Thomas Partey conseguir jogar, não estreou, não jogou o primeiro jogo e ainda assim conseguiu se classificar no melhor estilo Carlos Queiroz, né? Time bem retrancadinho, fechadinho, que se defende muito bem, até me surpreendi que sofreu 2 gols no último jogo, né? Mas ainda assim conseguiu se classificar como um dos melhores terceiros colocados. E, obviamente, a seleção, a grande surpresa dessa Copa do Mundo até aqui, Cabo Verde, né? A Cabo Verde ter passado naquele grupo ali também que tinha Espanha e Uruguai, talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi a grande surpresa dessa fase de grupos da Copa do Mundo. A Conmebol teve só o Uruguai, né, que também fez um papel ridículo na Copa do Mundo. 3 jogos muito ruins, muito abaixo da seleção uruguaia. E acabou ficando de fora, sendo a única seleção sul-americana, né, que ficou de fora da seleção do Uruguai. A UEFA, enfim, a Europa é que mais tem seleções mesmo, algumas ali são realmente de nível mais baixo. A Tchequia fez caiu num grupo que teria condições de passar e ainda assim ficou de fora, né? A Tchequia foi muito mal. Teve o Patrick Schick passando totalmente apagado, ele inclusive já anunciou que está se aposentando da seleção logo assim que terminou o papel da Tchequia na Copa, enfim, mas a Europa tem muitas seleções, né? Então acaba, se 4 ficaram fora ali, ainda tem 75% das suas seleções classificadas para a fase de mata-mata. A CONCACAF, na minha opinião, né, América Central e do Norte, teve um papel horroroso, com exceção dos países sede, que são de fato os 3 principais times da CONCACAF, né, México, Estados Unidos e Canadá, que são país sede, se classificaram com certa tranquilidade, foram bem. As 3 seleções que precisaram passar por eliminatórias para se classificar para a Copa do Mundo, que foram Haiti, Curaçao, Ih, rapaz, me fugiu aqui qual foi a outra. Daqui a pouco vem na memória. Haiti, Curaçao fizeram um papel assim muito abaixo, né? Muito. Panamá, que foi no grupo da Inglaterra. O Panamá até fez bons jogos, mas não conseguiu fazer um gol na Copa do Mundo. Então, realmente, das seleções que se classificaram, até fiz o levantamento dos 9 jogos, né, que essas 3 seleções fizeram na Copa do Mundo, foram 8 derrotas e 1 empate. Não teve uma vitória, nem de Curaçao, nem de Haiti e nem do Panamá. Então, por mais que sejam seleções realmente mais frágeis, mais fracas, um empate em 9 jogos é muito pouco. A seleção, a confederação, no caso, né, a asiática, pra mim foi a grande perdedora da Copa, tá? A Oceania não vou nem citar, né, só tinha a Nova Zelândia, ela acabou sendo eliminada, mas só passar 2 de 9 é um número muito baixo, né? Seleções ali como o Irã, que não perdeu, mas também não ganhou, ficou com 3 empates, estava ali se classificando até os 45 do segundo tempo do último jogo, mas aí teve aquele gol da Áustria, né, aquele jogo maluco entre Argélia e Áustria,
que acabou eliminando de vez o Irã, né, que estava na expectativa, na esperança de passar como a melhor terceiro colocado. Mas a Coreia do Sul ter ficado fora, enfim, podia ter feito um papel melhor. E já que eu tô falando aqui de África do Sul, África do Sul não, perdão, da Coreia do Sul, vamos falar então sobre um aspecto dessa Copa que tem que mudar pra próxima, tá? Esse negócio de melhor terceiro colocado, isso precisa acabar. Foi muito feio a reta final ali, os últimos jogos. Eu falei aqui do jogo maluco entre Argélia e Áustria, mas em determinado momento do jogo, ali já depois dos 30, 38, 39, a Argélia, o jogo estava empatado, né? Tava com as duas seleções, tanto a Argélia quanto a Áustria, se classificando naquela altura, e a Argélia teve simplesmente uma posse de bola que durou quase 9 minutos, trocando passes entre os seus zagueiros. O famoso jogo de comadre, né? Trocando passes ali pra, enfim, fazer o tempo passar. Acabou que deu uma estocada, fez o gol, mas logo na sequência acabou tomando o gol de empate. Mas qual que é a questão aqui? Se você reparar, as seleções que ficaram de fora nessa disputa aqui por terceiro lugar foram as seleções que jogaram antes. A Coreia do Sul foi uma das primeiras a jogar, a Escócia, e o Irã jogou ali no meio, né, mas também teve várias outras que jogaram depois do Irã. Qual que é a questão aqui? Essas seleções, quando os jogos delas estavam rolando, elas não sabiam o que precisava fazer para terminar como uma das 8 melhores terceiras colocadas. A Argélia, por exemplo, já sabia. Ela sabia que se empatasse ela estava dentro. Gana também sabia. Gana perdeu o jogo. Não correu tanto atrás assim para tentar ganhar ou qualquer coisa do tipo. O próprio Congo também. Então, assim, as seleções que jogaram por último, já sabendo o que precisavam fazer, elas se classificaram. Então, nesse formato de grupos e tal, os grupos A, B, C, D, né, os primeiros grupos, os que jogam antes, ficam muito prejudicados nesse esquema de classificação para o terceiro lugar. Isso aqui, assim, quando saiu essa fórmula, todo mundo já imaginava que seria uma porcaria, que daria problema, e deu. E foi ruim. E a FIFA precisa mudar, né? Precisa alterar. Se vai ser aumentando ainda mais a Copa, para 64 seleções, não sei, talvez seja. Mas esse papo aqui de melhores terceiros, isso aqui não existe. Isso aqui tem que acabar. Bom, mas falando aqui em nível de jogos, que era um outro tópico aqui, um outro ponto que eu queria trocar uma ideia aqui com vocês. Eu achei bom, cara, o nível dessa fase de grupos da Copa, porque muito se falou que ia aumentar, vai aumentar o número de seleções, vai ter um monte de seleção baba que vai apanhar de todo mundo e tal. E até teve algumas seleções que realmente foram mais frágeis, que Curaçao, por exemplo, que tomou de 7 da Alemanha e tal, mas até conseguiu um pontinho, empatou ele contra o Equador, foi uma surpresa. Mas, assim, na maioria dos casos, não teve uma seleção tão saco de pancadas assim. É que foi a Tunísia, que ninguém esperava que fosse saco de pancadas, a verdade seja dita. E muitos jogos que talvez a gente não esperasse muita coisa, foram excelentes jogos. Eu tô até com a lista aqui dos jogos, pra gente ir passando e lembrando. Mas, por exemplo, esse Coreia do Sul e Tchequia aqui, dos primeiros jogos da Copa, foi um bom jogo. Estados Unidos e Paraguai foi um bom jogo para um lado só. Foi uma excelente atuação coletiva dos Estados Unidos e individual também de alguns jogadores. Pulisic jogou muita bola, McKinney jogou muita bola, Balogun jogou muita bola. A própria Suíça e Catar foi um jogo legal pelo que resultou no final, né? O Catar conseguiu empatar depois da Suíça perder um caminhão de oportunidade. O Brasil e Marrocos, eu sei que não foi muito bom pra gente, né? O Brasil não teve uma boa atuação, mas o jogo em si foi um bom jogo de futebol. Esse Austrália e Turquia foi um excelente jogo. Costa do Marfim e Equador. Holanda e Japão foi um dos melhores jogos dessa fase de grupos, por mais que a gente já esperasse, né? Holanda e Japão são duas grandes seleções. A Holanda, enfim, não precisa de muitas explicações. O Japão vive um grande momento. Espanha e Cabo Verde por toda a história. Irã e Nova Zelândia, cara, foi um dos melhores jogos da primeira rodada. Animado, gol lá, gol cá. Noruega e Iraque também, uma grande atuação de um time só, né? Argentina no jogo do Messi, que o Messi destruiu, fez hat-trick. Inglaterra e Croácia também, um jogo que muitos esperavam e que entregou. Foi um baita jogo de futebol, uma baita partida. Aqui, de novo, né, atuações individuais, aquela questão do Catar tendo muitos jogadores expulsos. Mas qual o jogo que teve aqui de bom? Aqui mais uma atuação para um lado só, mas que foi muito boa. Aqui a atuação do Eloy Roux, né, do goleiro de Curaçao, que foi muito bem. Espanha e Arábia Saudita, estreia do Lamine Yamal em Copas do Mundo, né, fazendo gol, inclusive. Egito e Nova Zelândia também foi um jogo bem legal, né? Aliás, a Nova Zelândia participou de alguns dos melhores jogos da Copa, assim, dos jogos que você tinha baixa expectativa.
e que foram muito bem, né? Noruega e Senegal foi um excelente jogo também, um jogo bem divertido, 3-2, bem laicar. Enfim, e aqui da última rodada também, né? Brasil e Escócia 3-0, foi uma excelente atuação da seleção brasileira. Equador e Alemanha, foi uma vitória muito surpreendente, muito emocionante do Equador sobre a Alemanha, né? Que classificou a seleção equatoriana. Enfim, tiveram vários bons jogos e jogos que a gente tinha baixa expectativa nessa Copa do Mundo que acabaram sendo ótimos jogos, né? A minha única exceção aqui é em relação, apesar dos jogos divertidos da Nova Zelândia, é em relação ao grupo G, né? Acho que Egito e Bélgica, principalmente ali, acho que fizeram jogos ali um pouco abaixo, né? Não foram jogos tão bons. Então, talvez em termos de desempenho, em termos de qualidade dos jogos, acho que o grupo G foi talvez ali o grupo de nível, digamos, mais baixo na qualidade dos jogos. Bom, eu trouxe aqui como ficou, né? Esses confrontos de 16 avos de final. Até pra gente fazer uma brincadeira aqui, né? Fazer uma pequena simulação. Mas eu queria, antes de fazer isso, fazer meio que um power ranking de quem, da forma como as seleções chegaram na Copa, quem saiu maior, quem saiu pior dentre esses classificados. Quem que chegou com muita expectativa e correspondeu, quem que chegou com baixa expectativa e superou muito essa expectativa. Eu separei aqui algumas seleções pra gente poder falar sobre. Vamos na ordem aqui. A Alemanha, pra mim, é uma das decepções dessa fase de grupos, tá? A Alemanha, apesar da vitória por 7-1 sobre o Curaçao, perdeu pro Equador jogando muito mal, não fez bons jogos. O jogo contra o Curaçao não é muito parâmetro porque é uma seleção de nível competitivo muito mais baixo. Mas a Alemanha, pra mim, sai... Por exemplo, imaginando aqui que passe a Alemanha e França nesses confrontos, que é o que a gente imagina que aconteça, pra mim a França é muito favorita sobre a Alemanha. Mas muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Muita coisa favorita. Bom, depois a gente continua brincando por aqui, né? Eu acho que não dá pra voltar. Mas vamos continuar aqui na nossa brincadeirinha. Canadá fez bons jogos, apesar do grupo ser um grupo de nível muito baixo, mas também é uma das seleções que chegou pra mim com baixa expectativa, pelo menos do meu ponto de vista, mesmo sendo país sede, e sai com uma boa perspectiva. É favorito pra mim nesse confronto contra a África do Sul, por exemplo. Mas que Portugal pra mim é uma seleção que apresentou muito pouco nessa Copa. Apesar da vitória por 5-0, né, de goleada sobre o Uzbequistão, foi talvez a única atuação boa ali de Portugal nessa Copa. Os outros dois jogos foram muito abaixo, né? O jogo contra a Gana, um jogo que Portugal sai na frente, podia ter transformado num jogo... Gana não, perdão, contra o Congo. Sai na frente, podia ter transformado num jogo fácil, mas acabou tomando gol de empate e mostrou muita ineficiência, muita incapacidade para atacar. E depois no jogo contra a Colômbia, a mesma coisa, né? A Colômbia foi muito superior a Portugal no último jogo e merecia ter vencido a partida. A grande verdade é essa, né? A Colômbia teve aquele gol ali impedido por um pentelésimo do pé do Davinson Sanches. A Colômbia merecia ter vencido. Placar de 0-0, um placar mentiroso porque foi aquele jogo. Então Portugal, para mim, chega menor. Pelo elenco que tem, deveria jogar mais bola. Apesar de eu saber que o trabalho do Roberto Martínez não é dos melhores já desde antes da Copa. E Portugal, talvez no comando dele, jamais desempenhou o que se espera que Portugal desempenhe. A Espanha também é uma seleção que para mim não me brilhou os olhos. A Espanha é uma seleção que para mim depende muito do brilho individual do Lamine Yamal, que não chegou nas melhores condições, fisicamente falando, nessa Copa do Mundo. E se ele não estiver tão bem assim fisicamente na fase de mata-mata, a Espanha perde muito, né? Teve ainda a lesão do Iñaki Williams, não deve ter condições de jogo, pelo menos para pelo primeiro jogo do mata-mata, não sei se volta ainda nessa Copa, mas também era outro jogador que faz a Espanha ser mais objetiva, faz a Espanha ser mais incisiva no ataque. Sem Iñaki Williams e sem Lamine Yamal, a Espanha vira um time que só sabe trocar passes, que sabe controlar muito o jogo, que tem muita posse de bola, mas que tem pouca profundidade, que finaliza pouco, que entra pouco na área, que não consegue criar tantas oportunidades. Então a Espanha é um time que para mim vai depender muito das condições do Lamine Yamal para saber se vai longe ou não. Ele pode destruir, pode ganhar jogos sozinho, tá? Mas se ele não estiver tão bem e não conseguir, a Espanha tende a ter dificuldade. Outra seleção que sai grande para mim, que sai com expectativa lá em cima, é a seleção dos Estados Unidos. Acho inclusive aqui que pegando essa chave aqui, né, que chega até as quartas, acho que os Estados Unidos foi o que apresentou o melhor futebol. Não vou dizer que é favorita, né, contra a Bélgica e Senegal, que eu acho que são seleções ali mais representativas, que tem elencos melhores, mas pelo que jogou, pelo que praticou de futebol na primeira fase, os
Estados Unidos foi muito bem, né? O McKinney, cara, jogando muita bola, meio campista da Juventus. Pô, jogando muita bola, sabendo quando infiltrar, sabendo quando tem que segurar jogo, trabalhar a bola. O Pulisic não tá tão bem fisicamente, mas nos jogos que jogou, nos minutos que teve em campo, jogou muito bem. Anthony Robson, lateral esquerdo, pô, também um dos melhores laterais esquerdos dessa Copa do Mundo. Então a seleção dos Estados Unidos, pra mim, superou muito as expectativas e chega muito bem pra essa fase de mata-mata, além, é claro, de seu país sede e ter a torcida a seu favor. Seleção brasileira, não vou falar muito por aqui. Noruega, não vou falar que superou as expectativas, acho que foi dentro ali, no jogo que poderia equiparar um pouco mais pra gente ter noção do que é essa Noruega. Eles preferiram jogar com o time reserva, né, que foi o jogo contra a França, então acabou não valendo muita coisa. A seleção da Inglaterra deixou uma ótima primeira impressão no primeiro jogo, vencendo a Croácia por 4-2. Foi muito bem, todo mundo, pra mim foi a melhor atuação, o melhor desempenho de uma seleção na primeira rodada, mas nos 2 jogos seguintes foi muito mal, né? Empatou 0-0 com Gana, o segundo jogo também não foi bem, o terceiro na verdade, né, também não foi bem. Então a Inglaterra chega pra mim com muitas dúvidas nesse mata-mata, talvez fico preocupado, apesar dos confrontos aqui, né, dos enfrentamentos, a Inglaterra ser amplamente favorita para chegar até as quartas, né, e ter um possível confronto aqui com o Brasil, mas esperava mais, principalmente depois do que apresentou no primeiro jogo a seleção da Inglaterra. A Argentina, eu não vou falar que superou as minhas expectativas, eu não vou falar que saiu maior do que eu esperava, mas eu tinha dúvidas em relação à Argentina pelo que foi o ciclo. O ciclo da Argentina teve poucos enfrentamentos de alto nível. É verdade que goleou a seleção brasileira nas eliminatórias. É verdade que foi campeã da Copa América. E no que valeu, a Argentina sempre foi muito bem. Mas a Argentina, nos amistosos ali, de preparação e tudo mais, estava pegando só a seleção baba. Mauritânia. Era só coisa assim que não tinha como ter muito parâmetro para saber como é que a seleção ia chegar na Copa. E a Argentina chegou na Copa destruindo, com o Messi destruindo, fazendo gol em todos os jogos da fase de grupos, fazendo hat-trick já na estreia. E mostrando que a Argentina ainda é uma seleção que joga pro Messi e que o Messi ainda é o melhor jogador do mundo e ainda consegue destruir, mesmo no nível Copa do Mundo. Então a Argentina sai ali na expectativa que a gente esperava, né? Como uma das favoritas, assim como a França, né? Que eu acabei não citando, mas a França também continua, né? Permanece como favorita. E para terminar aqui, para fechar esse Power Ranking, né? Pra mim, a seleção da Colômbia, tá? A Colômbia, junto da Argentina, pra mim, foram as 2 melhores seleções sul-americanas em termos de futebol apresentado nessa Copa do Mundo. Porque a Colômbia jogou contra Portugal, né? Já falei aqui, cara, excelente. O que tá jogando meio campo, o Rames Rodrigues com a camisa da Colômbia é diferente. É muito diferente do Rames Rodrigues que jogou pelo São Paulo e que jogou em clubes nos últimos, sei lá, 8 anos. O Rames Rodrigues na Colômbia ele joga muita bola. E mais uma vez, nessa fase de grupos ele jogou muita bola. E tem o Arias jogando muito bem, e tem o Gustavo Puerta, garoto, que joga na segunda divisão da Espanha, que fez uma fase de grupos espetacular. Muito bom, cara, excelente. E tem o Munhoz, no lateral direito, que é um canhão, um avião, um negócio inacreditável ali pelo lado direito, como ele ataca, avança, pisa na área, faz gol, dá assistência, cruza, tá o tempo inteiro aparecendo. A seleção colombiana, pra mim, me chamou muita atenção em termos de desempenho nessa fase de grupos. Vou fazer a brincadeirinha aqui então, pra ver o que vai dar. Paraguai e Alemanha, eu vou colocar a Alemanha, mas sem muita convicção, tá? Porque o Paraguai também não foi tão bem na fase de grupos. Se fosse um outro timezinho que tivesse sido melhor aqui, talvez eu colocasse a Alemanha caindo já nos 16 avos. Aqui eu vou botar a França. Aqui eu vou colocar Canadá passando a África do Sul. A África do Sul contra o México no primeiro jogo. A África do Sul não jogou nada. Foi um jogo horroroso da África do Sul. Mas mesmo assim conseguiu se classificar, né? Porque foi melhor nos jogos seguintes. Mas ainda assim, acho que o Canadá apresentou um melhor futebol e tende a passar daqui. Esse Holanda e Marrocos aqui vai ser um dos grandes jogos, um dos grandes confrontos desse 16avos de final. É um jogo muito difícil para a Holanda. Muito difícil. A Holanda teve bons momentos nessa fase de grupos, né? Teve o jogaço contra o Japão, que eu já citei aqui. Tem o Hakpo, que tá jogando muita bola. Tem um tripé no meio campo que é excelente. Mas eu não sei não, cara. A seleção do Marrocos é uma seleção muito complicada de se enfrentar. Eu vou colocar aqui uma surpresa, tá? Eu vou colocar... Surpresa entre aspas, né? Tô falando que é um confronto difícil. Vou colocar Marrocos passando. Portugal e Croácia. Se Portugal não desempenhar melhor, não jogar melhor, vai cair pra Croácia. Precisa jogar melhor. Precisa jogar mais como jogou contra o Uzbequistão do que como jogou contra a Colômbia.
E o nível competitivo da Croácia é muito mais próximo da Colômbia do que do Uzbequistão. Então eu vou botar Portugal passando aqui, tá? Acreditando que eles vão melhorar o desempenho, mas se vacilar, vai cair já agora, cedo. Espanha e Áustria. Não gostei do que eu vi da Áustria na fase de grupos, não me chamou a atenção. Fez o tal do jogo de comadre que eu falei, né? Acabou conseguindo o golzinho no finalzinho, mas vou colocar a Espanha passando por aqui. Estados Unidos e Bósnia. Pra mim é Estados Unidos. A Bósnia, time muito físico, de muita altura, mas não acho que chega a conseguir passar dos Estados Unidos. Senegal e Bélgica. Pra mim aqui é Senegal, tá? O Senegal fez um primeiro tempo contra a França muito bom. Tem Ismail Assar jogando bem, tem o Mané, tem o Lamine Camara, que é um dos grandes meio-campistas, eu acho, pro futuro do futebol mundial. Também excelente. Brasil e Japão, vou botar Brasil, né? Obviamente, apesar de eu achar que isso aqui é um jogo dificílimo. Noruega e Costa do Marfim, também jogaço isso aqui, cara. Jogaço, mas acho que da Noruega. México e Equador. Difícil isso aqui, cara. Vou botar México por ser o time da casa, tá? Mas sem muita convicção. Inglaterra e Congo. Falei todas as minhas ressalvas em relação à Inglaterra já, né? Então vou botar Inglaterra, Argentina e Cabo Verde. Não acho que o vozinho vai segurar o Messi. Então vou botar Argentina. Austrália e Egito tem tudo para ser o pior jogo dos 16 avos de final dessa fase. Vou botar Austrália passando. Suíça e Argélia. Para mim a Argélia apresenta pouquíssimo também. Acho que a Suíça tem o Manzambi, que chegou como reserva e virou titular, um menino de 20 anos do Freiburg, joga no futebol alemão. Que cara, tá destruindo esse moleque, tá jogando muita bola. Vai aparecer daqui a pouco aí num Real Madrid, num Liverpool, num Manchester City, já. Senão, se bobear, depois da Copa ele já vai pra um clube desse, gigante. Acho que vai ser uma das grandes vendas aí da história do Freiburg, se não for a maior. O moleque é muito bom de bola. Vou botar a Suíça passando. Colômbia e Gana vai ser um jogo difícil pra Colômbia, tá? Gana do Carlos Queiroz é um time que se defende e que marca muito bem e que vai jogar retrancadinha, fechadinha contra a Colômbia. Mas como a Colômbia pra mim foi um dos grandes desempenhos da fase de grupos, vou colocar a Colômbia passando. Aqui, França e Alemanha. Pra mim a França é muito favorita, vai dar França. Canadá e Marrocos. Vou botar Marrocos passando. Portugal e Espanha. Pra mim Portugal já cai aqui, tá? Não tô levando muita fé na seleção de Portugal. Estados Unidos e Senegal. Acabou aqui, pra mim, a história dos Estados Unidos. Bonita nessa Copa do Mundo. País sede, mas vai parar nas oitavas. Brasil e Noruega. Apesar do Brasil jamais ter vencido a Noruega em toda a história, foram 4 confrontos, 2 vitórias da Noruega e 2 empates. O Brasil nunca ganhou da Noruega. Isso dito, vai ganhar nessa Copa. Passa o Brasil diante da Noruega. Inglaterra e México. Vou colocar a Inglaterra, mas precisa melhorar, tá? Argentina e Austrália. Argentina, pelo amor de Deus, né? Pegou um dos caminhos mais inacreditáveis aqui, mais fáceis para chegar até as quartas de final. Suíça e Colômbia, vou colocar Colômbia. França e Marrocos. Será que Marrocos vai cair de novo para a França? Copa de 2022, Marrocos caiu para a França na semifinal. Vai cair de novo. Vou colocar França passando aqui. Espanha e Senegal. Será que dá pra gente fazer uma surpresa? Botar Senegal indo pra semifinal? Rapaz, eu tô quase fazendo isso aqui, tá? Eu que gosto muito das surpresas. Vou botar que Senegal passa da Espanha aqui. Depois vocês tirem o print e venham me cobrar. Brasil e Inglaterra. Vou colocar a seleção brasileira. Argentina e Colômbia. Cara, isso aqui tem tudo pra ser um jogaço. Messi do lado, Rames Rodrigues, qualidade. Passa a Argentina. França e Senegal. Vou botar França, Brasil e Argentina. Vou aqui mais com o coração. Até para... Pô, ter outra final dessa daqui é brincadeira, né? De novo, repetido, não dá. Não pode. Então vou botar Brasil passando. Brasil e França na final. Que também é uma final repetida, né? Mas que já tem um pouquinho mais de tempo. E aí eu vou aqui mais com coração do que com emoção. Vou botar Brasil campeão. Tirem o print. Tirem o print e depois me cobrem. Tá bom? É isso, galera. O vídeo foi um pouquinho mais longo hoje, mas como foi um panorama geral dessa primeira fase, né? Dessa primeira parte da Copa do Mundo, eu já imaginava que o vídeo ia dar um pouco maior. Antes de fechar, deixa eu passar aqui rapidamente, que eu fiz aqui um ranking dos melhores jogadores dessa primeira fase. O vídeo já tá com mais de 20 minutos, mas eu vou fazer isso aqui rapidinho. Coloquei aqui, eu espero que esteja dando pra enxergar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui.
Não consigo. Vai ficar do mesmo tamanho. Bom, eu vou lendo aqui pra vocês. Melhores goleiros eu tive dificuldade, tá? Coloquei o Vozinha como melhor goleiro, né? Por toda a história. 2 jogos sem sofrer gol. Mas sem muita convicção. Porque eu acho que apesar dele ter feito boas defesas contra a Espanha, não acho que ele tenha feito uma excelente fase de grupos. Mas acabou sendo ali a grande figura, né, dessa história que fez Cabo Verde na Copa do Mundo. E o segundo colocado eu coloquei um goleiro que foi eliminado e tomou 7 gols num jogo, que foi o Eloy Room. Mas aqui eu coloquei ele, obviamente, apenas por um jogo, né? Que foi aquele jogo que ele fez 15 defesas contra a seleção do Equador, né? Segurou ali, conseguiu segurar o 0x0, primeiro ponto de Curaçao na história da Copa. Então acabei colocando ele aqui, mas se vocês tiverem outro goleiro, coloca aqui nos comentários, que de repente eu posso até trocar. Lateral direito, Daniel Munhoz, já falei aqui muito sobre ele, e botei o outro lateral eliminado, né, o Rezayan. Porque se o Irã foi eliminado, não foi por culpa dele. Porque esse cara jogou, fez de gol, foi importante para a seleção do Irã. Sonhar até o último minuto foi inacreditável. Zagueiros, Pico Lopes, de Cabo Verde, para mim, uma das grandes surpresas aí nessa Copa do Mundo. E a Akanji foram os meus 2 escolhidos. E coloquei aqui como reservas, né, o Lucumi da Colômbia e o Gabriel Magalhães da seleção brasileira. Na lateral esquerda eu dei uma roubada, tá? Porque eu coloquei o Nakamura, que no Japão joga de ala pela esquerda. Ele é atacante, ele é ponta e joga de ala na seleção do Japão. Mas como eu não achei outros laterais assim que me chamaram tanta atenção, e o Nakamura jogou muita bola nessa fase de grupos, eu coloquei aqui o Nakamura com o Alistair Johnston, lateral do Canadá. Como reserva podia ter sido aqui também o Anthony Robinson, dos Estados Unidos. Dupla de volantes, Moisés Caicedo e Mecha. Pra mim, o Caicedo jogou pelo Equador e o Imetia pela Alemanha foi uma enormidade. E no banco, Enzo Fernandes e Manzambi, né? Falei do Manzambi, ele tá aqui na minha seleção da fase de grupos. E na frente, do lado direito, Olise, com o McKinney dos Estados Unidos. No banco, Vini Júnior do lado esquerdo, um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo. E o Rakpo da Holanda no banco. E na frente, Messi e Mbappé. No meu banco tem o Ueda do Japão e o Denis Undav da Alemanha, que é reserva da Alemanha e tem 5 participações em gol nessa Copa do Mundo, mesmo tendo baixíssima minutagem. E aí, viajei nessa seleção da fase de grupos, esqueci de alguém, com certeza ficaram vários de fora aqui, né? Eu pensei muito aqui, acabei tendo que tirar alguns nomes, mas o Haaland, por exemplo, não tá, podia tá, enfim. Vários jogadores podiam estar aqui e eu acabei não colocando. Mas, enfim, essas foram as minhas escolhas, difíceis escolhas, para melhores jogadores da fase de grupos da Copa do Mundo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Formatinho diferente aqui de vídeo. Vou tentar usar mais, porque fica mais dinâmico, né? Com a tela, com as imagens. Até quando eu tiver que fazer análise tática, dá pra usar o campinho e tudo mais. A qualidade do vídeo não é tão boa quanto é a outra gravação, mas aqui eu consigo ter um pouco mais de imagem pra brincar aqui com imagem e tal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tamo junto.